Isso, tá gravando. Nós vamos começar, então, né? Continuar, na verdade, na nossa última aula, a gente estava falando e começamos a falar, né, da parte da química, que estuda, né? Bom dia, Felipe, tudo bem? As questões de transferência de elétrons, tá? É o ramo da química que trabalha com esse fluxo de elétrons, né, o estudo das reações que envolvem transferência de reações químicas. Né? Quando a gente pensa em reações químicas, nós lembramos que para ocorrer uma reação, a gente tem que quebrar uma ligação e formar outra ligação química. Então, o que leva, né, quais condições para que quebre essa ligação e que forme outra ligação química, seja ela ligação química iônica, ou seja ela ligação química covalente ou metálica, conforme nós já tínhamos estudado lá no primeiro período. Ok? Então, vamos pôr aqui um pouquinho, eu vou projetar a tela aqui, vocês me falam se vocês estão visualizando a área de trabalho. Conseguem visualizar a área de trabalho, pessoal? Sim ou não? Precisar que vocês me dão um retorno, né? Porque senão a gente não sabe se vocês estão visualizando. Consegue visualizando? Aí, Nicole, me dê um suporte aí, por favor. Bom dia, professora. Conseguimos sim. Bom dia. Sim? Então, tá bom, obrigada. Bom, conferindo então. Professora, não sei se a senhora está escutando a gente, mas seu áudio parou. A gente não está te escutando. Me ouviram? Sim, agora sim. Obrigada, Nicole. Acho que é eu que estou passando o mouse aqui, que eu estou com duas telas, e aí eu estou fazendo isso aí. Vocês me avisam se acontecer novamente, viu? E aí eu acho que está funcionando, porque eu estou olhando para uma tela, não para outra, que está desligada. Bom, então vou voltar aqui. Vou voltar, não sei onde eu parei, que vocês estavam me ouvindo, ó. Estava comentando que nós, na nossa última aula, 15 dias, temos a introdução nesse capítulo 3, confere? As transformações químicas, né, e a energia elétrica. A gente faz a transformação da energia química em energia elétrica. E nós comentamos da pilha, da origem da pilha, né? Comentamos a questão dos descartes das pilhas, dos problemas ambientais associados a esse descarte errado. Falamos, né, da questão da exploração do alumínio e do reuso, né, da reciclagem desse metal, né, em vários tipos de materiais, e fechamos esse tema por aqui. Foi isso? Foi ou não? Confere ou não, pessoal? Bom dia, bom dia. Sim ou sim? Nicole? Ana Paula? Agora vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Precisa. Bom dia, Luiz Henrique, consegue me ouvir? Alô, alô, alô? Deixa eu ver aqui. Alguém consegue responder no microfone ou não? Por favor. Pessoal, bom dia, bom dia. Acho que a Nicole não deve ter tido algum problema. Ana Paula, tudo bem, Ana Paula?
Bom dia, pessoal. Assim vocês me deixam sem saber se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Esse microfone tá funcionando. Alô? Bom dia, bom dia. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, professora. Ah, obrigado. Obrigada, Guilherme. Vocês não sabem a angústia. Não sei se estão ouvindo, se não estão, o que está acontecendo. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Vou continuar aqui, mas vocês estão muito... Eu vou precisar Vou começar a chamar vocês aí. Obrigada, viu, Luiz? Então, nós paramos lá no capítulo 3, que foi a introdução. Nós vamos começar hoje o tema 1 do capítulo 3, que é a ocorrência de fenômenos espontâneos de oxidação e redução. Primeira coisa, né? Vamos começar a pensar sobre esses dois termos aqui que apareceram para nós, né? Que eu vou até copiar eles aqui. Eu tinha colocado outra coisa, mas já vou mudar. Ficar de olho aqui no microfone. Para a lousa aqui. Eu vou ter que colocar ele aqui só para a gente repensar, né? Então, ó, seria o primeiro passo aqui, seria esse pensar um pouquinho sobre essa questão aqui, né, que nós colocamos. Ocorrência de fenômenos espontâneos de oxidação e redução. Palavra espontâneo, natural, né? Acontece naturalmente, sem nenhum esforço energético. Então, seria isso. E de oxidação e redução. Termos que talvez vocês ainda não conheçam. Oxidar e reduzir. O que seria esse termo oxidação e redução? Alguém já ouviu falar sobre isso? Oxidação e redução? Só sobre a oxidação, professora. Alguém já viu, por exemplo, um material assim? Não já? O que vocês falam quando vocês veem um material assim? O que está acontecendo com essa estrutura metálica aqui, né? De rosca, inclusive, de ajuste, né? Parece aqui várias fendas, né? O que está acontecendo com ela? Na verdade, né, a imagem que mostra uma ferrugem em uma estrutura de... uma foto, né? Essa aqui é de 2016, numa ponte. Isso é um dos grandes problemas, né? Então, nessa estrutura aqui toda, né, eu tenho exatamente essas condições aqui que estão aparecendo. E a gente chama, como apareceu aqui a imagem, uma ferrugem. Mas o que é esse resultado dessa ferrugem? O que seria ferrugem, né? Aqui nós temos, que a gente colocou aqui, né? O que seria, então, ferrugem? É uma degradação da matéria? Seria isso? Nicole, lê para... Eu vou explorar você, que você e o Luiz Guilherme são alguns que estão me respondendo hoje. Então, vamos lá. Esse parágrafo aqui para nós, com relação à ferrugem. O que seria ferrugem? Tem aqui um conceito novo para nós. Você consegue visualizar? Sim. Posso ler? Então, por favor. Sim, por favor. A corrosão dos materiais pode causar prejuízos econômicos e resultar em graves acidentes de carro, queda de pontes ou de aviões, entre outros. Entender como ocorre o processo de corrosão ajuda a encontrar materiais de evitá-lo ou encontrar maneiras de evitá-lo ou retardá-lo. Nesse tema serão abordados os conceitos fundamentais relacionados aos fenômenos da corrosão do ferro e de outros materiais. Então, aqui, ó, ele usa uma questão que eu até discordo um pouco, vou até destacar aqui. Ou encontra, né, a forma de entender esses processos de degradação, de corrosão, ela é importante para a gente entender as maneiras de retardar o processo. Agora, evitar, isso aqui é um pouco complicado. Eu posso retardar, minimizar, tornar isso bem um processo bem lento. Mas evitar, eu vou comentar isso mais para frente com vocês, que
evitar uma corrosão, dizer, isso aqui não vai corroer, zerou, não acontece corrosão, isso ainda não é possível, tá? Então, esse termo evitar que está muito forte, mas sim retardar, sim, minimizar, né? Deixar o processo mais lento, isso nós temos várias formas de se fazer isso, tá? Então, corrosão é um processo que nós poderíamos dizer, né, que eu tenho lá um composto químico, e ele tem uma ligação química, por exemplo, o ferro, né, quando está falando de ferro, hidróxido de ferro, vamos pensar, né, nós já estudamos isso aqui, né, hidróxido de ferro, ou óxido de ferro, também, né, óxido de ferro, nós temos uma ligação química entre o ferro e o oxigênio, ou entre o ferro, o oxigênio e o hidrogênio. Aí essa estrutura, né, tem uma atração, seja ela, né, no caso aqui das duas, alguém está perdendo elétrons e alguém está recebendo elétrons, então uma ligação iônica. E o que seria a corrosão? A corrosão seria algo que vai fazer, né, uma quebra, ela vai romper essa ligação química. Mas por quê? Falou lá no início do livro que é um processo que pode ser, né, corrigindo lá no livro, que o livro diz assim, né, ele diz assim, a ocorrência de fenômenos espontâneos de oxidação e redução. A gente pode ter esses processos espontâneos, pode ter, certo? E esse processo espontâneo, né, vai romper, então, algumas ligações. Pode formar outras, mas vai romper algumas, e esse rompimento dessas ligações é que vai, talvez, né, ser perceptível ao olho nu, numa degradação da matéria. Mas agora vamos entender por que a matéria vai se degradar se ela estava numa condição, né, favorecida. Porque quando a gente falou de ligações químicas, nós não falamos, não foi isso? Que os átomos dos elementos químicos se ligam para formar o quê? Condições de menor energia, maior estabilidade. Opa, então tá meio assim, né? Vamos entender um pouco como que isso acontece. Só aumentar aqui e pedir a Nicole para ler aqui. Acho que aqui dá. Só esse pedacinho, Nicole, investigando reações de oxidação e redução. Aparece esse termo agora, oxirredução. Nós tínhamos falado reações de oxidação e redução. Agora apareceu oxirredução. Um pouco diferente, mas tem o mesmo significado. Eu posso dizer oxidação, redução, certo? Oxidação, redução, como está aqui. Ou eu posso dizer oxirredução. É a mesma coisa, oxirredução. São duas formas diferentes de se escrever. E ele colocou que cobre metálico. Então, cobre metálico, que tipo de ligação tem esse material? Se eu tenho uma liga de cobre metálico, que tipo de ligação química, pessoal? Falam para mim. Cobre metálico, professora? Ligação metálica. Né? É em uma solução de nitrato de prata. Solução. Opa, eu tenho algo, nitrato de prata é um sal e meio aquoso, certo? Então, ele vai mostrar o que pode acontecer de reação. Ele chamou oxirredução, mas a gente não sabe ainda o que é uma oxidação propriamente, quimicamente falando, uma redução, né? Alguns já falaram, a Nicole aí deu uma ideia, ou alguém falou um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Nicole, lê esse parágrafo aqui para nós, só esse parágrafo, por favor. Consegue visualizar, sem eu colocar lá na lousa? Sim. Então, por favor. A deterioração de materiais decorrente de reações químicas envolvendo as substâncias presentes no meio reacional é chamada corrosão. Segundo dados da Associação Brasileira de Corrosão, ABRACO, estima-se que os custos relacionados à corrosão do ferro representam cerca de 4% do PIB das nações industrializadas. Calcula-se que no Brasil haja um custo anual direto e indireto da ordem de 60 bilhões de dólares. Não é coisa pequena, não, né?
Então, assim, o que ele acabou de falar, reações químicas envolvendo substâncias, né, no meio reacional. O que seria isso? Então, eu tenho um meio, e as condições desse meio faz com que ocorram reações químicas. Esse é o grande problema, né? Que nenhum material, por exemplo, eu tenho uma barra de ferro, ela está no meio. Qual é o meio que essa barra de ferro está? Por exemplo, ela está em contato com a atmosfera, ela pode estar em contato com o solo, né? Por exemplo, aquela imagem lá da ponte que nós vimos, estrutura metálica. Ela pode estar em contato com água, né? A atmosfera, logicamente, eu tenho um teor de umidade, e na atmosfera eu tenho inúmeras substâncias, milhões e milhões, né, de substâncias na atmosfera, no solo também, e nos recursos hídricos mananciais também. Então, de uma certa forma, esse nosso material, ele sempre vai estar em um meio reacional. Um meio que propicia reações químicas. A gente vai discutir muito esse meio é fundamental, e na verdade não tem como a gente sair dele, a gente está ou, né, um desses compartimentos, ou inclusive nos três simultaneamente, em contato, né, e isso vai ocorrer, então, essa quebra das ligações químicas. Então, a corrosão é algo que envolve o contrário da ligação química. Eu vou quebrar a estrutura, seja uma quebra de ligações químicas primárias, ou seja, uma quebra de ligações químicas secundárias, certo? Tem dois tipos de ligações químicas, vocês se lembram? Primárias e secundárias. Quais eram as primárias? Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. E quais eram as secundárias? Ligação de quê? De hidrogênio. Van der Waals, London e ponte de hidrogênio. Isso, que a gente chama, na verdade, de ligações de hidrogênio hoje, né? O ponto de hidrogênio foi abolido. Mas então, é isso aí. Então, ó, a corrosão é um processo que envolve essa quebra dessas ligações. Olha a questão, né, direta ou indiretamente, do custo, né? Economicamente falando, a corrosão é um problema para o planeta Terra. Tá? É uma das principais causas de acidentes, desastres e econômico, então, envolvimento social e econômico. Bom, ele colocou aqui, né, nesse experimento, dois Beckers. Deixa eu ver se eu consigo colocar eles aqui. Né? Dois Beckers. Colocou o A e um B. E todos os dois, né, ele colocou aqui, ó, ele colocou entre, né, uma barra aqui, isso aqui é um quê? Um cobre metálico, também aqui é um cobre metálico. Então, por isso que ele chamou cobre sólido, né, cobre metálico, uma liga de cobre. E uma solução aquosa de quê? Na verdade, aqui, ó, ele colocou o experimento aqui, e depois essa é a segunda parte, né, uma solução aquosa de nitrato de prata, que é exatamente esse composto. AgNO3 aposto. Se eu olho para o nitrato de prata, eu sei que ele veio de quem? De quem que veio essa substância, o AgNO3? Hein, colegas? Só querendo copiar isso aqui. O nitrato de prata veio de quem? De quem? Bom dia, bom dia. Estão com sono? Tipo, os materiais de origem, professora? Esse aqui é um sal, não é um sal? Esse sal vem de uma reação de neutralização. A neutralização dele foi de quem? Do ácido nítrico, HNO3. E da prata? E do hidróxido de prata, AgOH. Não era assim que a gente estudou? Né? Aqui eu tenho o cátion da base, o ânion do ácido, né? Na verdade, que é uma ligação covalente, não podemos esquecer disso. Isso aqui é uma ligação iônica,
né? Mas, logicamente, aqui eu tenho uma densidade de carga negativa, o nitrogênio puxa o par de elétrons, não é isso que a gente mostrava para vocês? E aí o hidrogênio sai sem nada e liga aqui com o oxigênio que está com o par de elétrons e forma molécula de água, e aí eu tenho exatamente essa formação aqui, do que? Do Ag, NO3, mais o que? H2O. Lembram disso? Né? Esse aqui é o nosso reagente, esse aqui é o nosso produto. É o cátion da base e, logicamente, a parte com densidade negativa, né? Isso aqui eu posso falar que é um ácido HNO3, porque ele está, eu esqueci de colocar, mas tem que colocar, né? Aqui é meio aquoso, aqui também é meio aquoso, e por isso que a prata, tá, né? O nitrato de prata está em meio que aquoso, certo? Então, esse é o sal formado do ácido nítrico e do hidróxido de prata, por exemplo, né? Bom, então, voltando lá no nosso livro, foi isso que ele fez, colocou aqui o cobre metálico e colocou essa solução, esse cara aqui, o nitrato de prata. Ó, em A, o aspecto do sistema reacional imediatamente após a imersão de parte da placa de cobre na solução de nitrato de prata. Em B, o mesmo sistema, então o mesmo sistema aqui, ele colocou isso aqui, deixou passar algum tempo, e aí ele observou isso aqui, certo? O mesmo sistema após a ocorrência da reação. Então, ocorreu uma reação química aqui. Mas que reação química é essa que aconteceu aqui? Por que que a solução ficou o quê? Que cor é essa aqui? Um azul esverdeado? E tem alguma coisa em volta. Vocês conseguem visualizar? Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês visualizarem melhor. Eu gosto de quando a gente tinha aula presencial, isso aqui eu fazia lá para vocês visualizar na hora. Ficou pior, parece, né? A imagem. Dá para ver? Que cor que vocês estão vendo aqui em volta da placa de cobre? Parece um amarelo fraco, professora. É, um amarelo fraco? Alguém consegue visualizar um tom assim meio prateado ou não? Parece uns cabelos, professora. Parece uns cabelos. Ô, Gabriel, bom dia. Parece uns cabelinhos aqui ligados. Mas tá com um tom assim de branco. Que cor que é que vocês veem? Leitosos, prateado, alguma coisa nesse sentido? Ou não? É que eu sei, né? A cor, né? Que não tá nítido. Bom, vamos lá. O Gabriel parece algumas coisas, uns fiozinhos. E a solução ficou aí um verde azulado. Por quê? O que aconteceu aqui? Eu tinha cobre e eu tinha nitrato de prata. Então, aqui eu tenho, né? O cobre, seu sólido, e aqui eu tenho, né? O AgNO3. Será que aqui eu continuo tendo só o AgNO3 ou passa a ter alguma outra coisa? E o que seria esses fiozinhos aqui, como o Gabriel colocou? O que seria esses fiozinhos? Na solução agora você tem nitrato de cobre. E esses fiozinhos são prata pura. São prata pura. E por que isso aconteceu, Gabriel? Aconteceu? Porque a prata e o cobre vão trocar de lugar. E por que a prata e o cobre vão trocar de lugar? Pelo que eu me lembro, isso tem a ver com a eletronegatividade de cada um. O cobre tem mais facilidade de doar seus elétrons. Tá, ok. Muito bem. Então, ó, foi exatamente o que o Gabriel falou. Nós temos aqui, né, sobre a lâmina, né, a mudança de cor da solução que nós observamos. Esse azul esverdeado, que é a formação, né,
que é exatamente o que? A presença do cobre na solução. Mas que tipo de cobre? Porque até então a gente tinha, que quando eu coloquei lá, a gente tinha cobre metálico. E agora? O cobre passa a ser o quê? Passa a ser... eu vou copiar isso aqui, que eu gosto de escrever assim. Só um minutinho. Não dá muito para trabalhar sem escrever. O cobre, então, né? Ó. Usa aqui o texto, mas a gente escreve. Ó, o cobre passa a ser agora o íon cobre, ou seja, exatamente isso aqui. A gente tinha o cobre sólido lá na plaquinha, e esse cobre passou para a solução, conforme o Gabriel falou, cobre 2+, aquoso, né? Quando eu saio de cobre 0, então cobre 0 para cobre 2+, o que aconteceu? Ele ganhou ou ele perdeu elétrons? Se eu estou saindo de cobre, Perdeu. perdeu elétrons, né? Para cobre 2+, significa que eu estou perdendo 2 elétrons, estou liberando 2 elétrons, né? Na minha camada de valência. Então, eu estou saindo do estado fundamental e estou indo para o meu estado iônico. Que tipo de íon? É um cátion. Conforme nós estudamos lá em ligações iônicas. E o que acontece, né, com a questão da nossa solução agora da prata? Né? O que vai acontecer, então? Esse cobre vai... Eu tinha lá o quê? O AgNO3. Era um sal. Que veio que a prata com a carga positiva +1 e o íon nitrato -1. Não foi isso? Formou o AgNO3. Agora, esse íon cobre, ele vai ficar na solução, logicamente, mas ele vai aproximar de quem? Do Ag+, ou do NO3-? Ele vai aproximar da prata, ou ele vai aproximar do... Porque eu tô com isso aqui em meio que aquoso. Então, na verdade, eu tenho lá Ag+, NO3-, né? E agora eu cheguei quem? Cobre 2+. Ele vai aproximar de qual íon? Do cátion ou do ânion? Pela regra dos opostos se atraem, ele vai se aproximar do ânion. Ele vai aproximar do ânion. E aí, o que acontece? Né? Ele vai... deixa eu só... será que eu estou errado? Lá não era AgNO3 ou era sulfato acho que ele errou aqui, ó. Mas tudo bem, tem problema nenhum, não. Deixa eu só voltar aqui, que a gente já olha. No livro aqui, nós tínhamos o quê? Era AgNO3, né? Nitrato de prata, tá certo. E exatamente, nitrato de cobre. Mas ele mudou só o ânion aí, mas não tem problema, não. Ele esqueceu que era nitrato e colocou sulfato, mas sem nenhum problema. Mas o que acontece? Nós vamos aqui ter, então, agora, né, vai aproximar do quem? Do íon nitrato, no caso, não o sulfato, como ele está colocando, ele trocou aqui um íon no livro, vocês viram aí? Né? E nós vamos ter, então, a formação, a prata, que estava, né, na solução, o Ag+, que estava em solução, ele acaba o quê? Passando para Ag sólido. E aí nós vamos ter exatamente aquilo que o Gabriel falou lá no início, né? Eu tenho aqui uns fiozinhos. Esses fiozinhos nada mais é do que a prata sólida, né? Então, prata metálica é uma forma de obter prata, não é? Pegar uma solução, né? Um sal que contém prata e colocar, por exemplo, então, com cobre. Eu vou passar o cobre para a solução e vou passar a prata da solução para
a prata metálica. E aí eu vou obter, então, prata metálica, que é exatamente aqui, ó. Prata aquosa, mas vou ir chegando na prata sólida. Mas agora vamos à parte mais importante. Então, o cobre saiu de cobre 0 para cobre 2+. Perdeu elétrons. E a prata saiu de prata iônica, cátion, mais 1, para prata 0. O que aconteceu com o íon prata que passou para o seu estado fundamental? Ganhou elétrons ou perdeu elétrons? Ela Saiu ganhou de um mais elétron. Ganhou 1 elétron. E o cobre perdeu 2 elétrons. Então, quando nós falamos aqui inicialmente, né, que nós estávamos falando de reação oxirredução, é exatamente essa transferência de elétrons. Alguém ganha elétrons e alguém o quê? Recebe elétrons. Ah, professor, tem como ocorrer uma reação de oxidação sem redução? Não. Tem como ocorrer uma reação de redução sem oxidação? Não. Eu precisei das duas condições aqui. Alguém o quê? Saindo do estado metálico e indo para a solução, ou seja, da sua forma, seu estado, né, 0 para íon, uma carga localizada, e alguém saindo da sua condição, né, de carga para a sua condição metálica. Então, alguém doou elétron e alguém recebeu elétron. Quem doou elétron foi o cobre. E quando ele doa elétron, nós falamos que ele sofreu uma oxidação. Oxidar, dar elétrons. Então, o cobre, nessa condição aqui, ele sofreu o quê? Uma oxidação. E no caso, a prata, nessa condição aqui, ela sofreu o quê? Ela sofreu uma redução. Ela ganhou elétrons. Então, uma reação de oxirredução é aquela que envolve perda e ganho de elétrons. Transferência. No caso, ocorreu uma transferência. Eu tinha o íon prata ligado e ele deixou de estar ligado com o íon nitrato e passou a ser prata metálica. E eu tinha o cobre metálico, ele saiu da condição de cobre metálico e passou para a solução nitrato de cobre. Foi isso que ocorreu aqui, né? Ou se fosse, no caso, não tivesse feito nitrato, poderia ter usado o sulfato, que ele confundiu ali nitrato com sulfato. Mas nenhum problema, tudo a mesma coisa. Quer dizer, o ânion, né? Pode ser nitrato, pode ser sulfato. A diferença é que se for nitrato, vem do ácido nítrico, se for sulfato, vem do ácido sulfúrico. Então, isso fez com que nós ocorresse uma transferência da prata, da solução, para a parte sólida e do cobre sólido para a solução. Transferência de elétrons. E quando tem reações químicas com transferência de elétrons, nós dissemos que é uma reação de oxirredução, certo? Então, a oxidação dos átomos de cobre e a redução dos íons prata ocorreram simultaneamente. Assim, para cada íon cobre formado, 2 elétrons são cedidos e 2 íons prata gerados, 2 átomos de prata metálica. Então, depois a gente vai trabalhar com o balanço. Até aqui. Entendido, pessoal? O que seria, então, uma reação de oxirredução? É uma reação que envolve transferência de elétrons. Alguém vai oxidar. O que é oxidar? Dar elétrons. Vai sair da condição metálica ou uma condição iônica, também pode ser, mas vai perder elétrons. E quem recebe elétrons, né, ele vai diminuir essa carga, vai ganhar elétrons. Quando eu ganho carga, elétrons, eu ganho carga negativa. Quando eu perco elétrons, eu perco carga negativa. Nunca posso esquecer disso. Então, eu vou aumentar essa carga
positiva quando eu perder os meus elétrons. Confere? Tudo bem ou não? Sim ou não? Aqui ele fez o mesmo experimento, vamos só seguir o raciocínio dele aqui, né? Ele fez aqui um fiozinho de cobre, né? Nas mesmas condições. Pessoal, bom dia, vocês estão me ouvindo? Vou olhar meu microfone ali, está fechado. Ó, né? É a adição também do nitrato de prata por algumas horas. E o que ele está discutindo aqui? Isso aqui é importante. Né? Inicialmente, o que nós tínhamos aqui? A superfície do fio de cobre. Olha lá, é uma ideia que ele colocou aqui, cheio, né? O que é isso aqui? Seria a ideia imaginária dos átomos do elemento químico cobre. Superfície aqui. Depois de algum momento que você tem o fio de cobre mergulhado na solução de nitrato de prata, parece que há uma troca, né? O cobre vai saindo para a solução e a prata vai chegando e depositando aqui na superfície. Depois de um certo tempo, que é o que a gente observa aqui, ó, né, depois de algumas horas, os experimentos é bom a gente fazer num dia e deixar para o outro dia. Aí a gente consegue observar nitidamente a prata. A gente consegue ver, né, aquele material prateado mesmo. E a solução muito, né, verde azulada, que é uma característica do cobre, do íon cobre. E aí nós vamos ter, então, essa ideia aqui, né? A cobre todo em solução e a prata toda depositada, prata metálica, e os íons cobre aquoso. Cobre sofrendo, então, oxidação e a prata sofrendo o quê? Redução. É uma reação de oxirredução. Certo? Então, reações que... Pode falar. A senhora falou que a prata ela vai se depositar em cima do cobre, né? Como se fosse uma malha, uma roupa ficando por cima dele, né? Mas Isso, ela exatamente poderia isso aqui, trocar ó. completamente. Pois é, mas aí ela vai depositando e conforme ela vai chegando, o cobre metálico vai saindo. Eu vou trocando. É uma troca, tá vendo a troca? Um entra e o outro sai. Logicamente, tem que fazer o balanço das massas aí. A estequiometria da reação, que nós vamos ver daqui a pouco. Né? Que, ó, essa reação, por exemplo, de nitrato de prata aqui, né? Eu tenho envolvimento aí de 2 elétrons do cobre e 1 elétron de prata. Sim, A prata só que recebe aí, 1 elétron e o cobre perde 2. Então, para é, cada íon cobre, eu tenho que ter formação de tem que ter envolvimento de dois átomos do elemento químico prata. Certo? A gente vai fazer esse balanço das cargas ainda. Mas só assim, que pode falar. é que eu ia perguntar assim, é que pode ocorrer a troca completa desse material por outro, ou essa malha que fica por cima, ela poderia chegar num ponto que ela impede que a reação continue? Não, ela dependendo da espessura, né? E vai depender muito da espessura do fio e da concentração. Mas se eu tiver feito o cálculo certinho, né, de concentração, da estequiometria da reação, eu posso trocar. O meu material vai acabar agregando prata ali e todo o material de cobre vai sair para a solução. Mas aí eu tenho que ter feito um cálculo estequiométrico. Obrigado. É possível, certo? É possível fazer toda essa troca e gerar, né, todo o material ali, mas aí é só questão de cálculo matemático. Lembra lá da parte estequiométrica das reações? Aqui é fundamental. Bom, então, ó, você consegue ler esse parágrafo aqui para nós? Reações até equacionada? Sim. Por favor, então, Ivone. Calma, deixa eu só me localizar aqui. Tá aqui, ó, tá na tela, você conseguiu sim, usar achei. ou não? Consegui visualizar. Reações. Reações até equacionada? Isso, por favor. Reações que envolvem os fenômenos de oxidação e de redução são chamadas de oxirredução, oxirredução ou simplesmente redox. A reação de oxirredução
entre o cobre metálico e o nitrato de prata pode ser assim equacionada. Tá, então vamos lá. Então, obrigada. Aqui nós temos. Nós temos aqui, né, as nomenclaturas, que são importantes. Eu posso, então, chamar óxido de redução, né, que você vai ouvir muito. Posso chamar também de oxidação, óxido redução separado, ou óxido redução junto, ou simplesmente redox, né? Reações de oxidação e redução. São aquelas onde ocorre a transferência de elétrons. Um exemplo, que aqui ele equacionou quimicamente, né, através de uma equação química, essa reação. Foi o que nós acabamos de ver. Nós tínhamos lá o cobre sólido com o nitrato de prata aquoso. A prata foi deslocada, passou para prata sólida, e o cobre saiu de cobre sólido e ligou-se com nitrato de prata. Ligou-se com o íon nitrato, formando nitrato de cobre aquoso. Agora, é lógico que eu tenho que fazer o equacionamento dessa reação, ou seja, a estequiometria. Por quê? Porque cada íon cobre, né, perde 2 elétrons. E cada prata, né, íon prata, ganha-se apenas 1 elétron. Então, para cada cobre, eu vou ter que ter quantas pratas? 2. Foi exatamente o que ele fez aqui. O balanço, né, da estequiometria. E aí nós temos, então, a equação que representa isso. Bom, aqui ele só colocou, né, a representação da questão envolvida dos elétrons. Então, era o que eu tinha. É a mesma forma da expressão anterior, só que eu retirei a parte do íon nitrato. É a mesma coisa. Cobre sólido, mais o que? Os íons prata, que eu tenho ligado com o íon nitrato, aquoso, formando o que? Os íons cobre aquoso, que está ligado com o nitrato, mais a prata sólida. É a mesma forma de equacionar a reação. Eu posso equacionar desta primeira forma ou da segunda forma. Certo? Então, se eu perguntasse para vocês, o que é uma reação redox? O que vocês diriam para mim? Quando vocês estão pensando, eu vou copiar isso aqui. O que seria uma reação redox? Hein, colegas? É uma reação. Ganho e perda de elétrons. É uma reação química que envolve transferência de elétrons. Pode ser assim? Né? É uma reação que envolve transferência de elétrons. Então, nós estamos mudando agora para um outro patamar, né? Quando a gente falou nesse tema 3, a gente falou que a gente ia estudar eletroquímica. O que era o conceito de eletroquímica que nós trouxemos na última aula? O que era eletroquímica? É um ramo da química que estuda o quê? Os elétrons. Reações com... vou voltar lá só para vocês recordarem aqui comigo. Reações que envolvem o movimento de elétrons, a transferência de elétrons. Que envolve a transferência de elétrons, né? Foi isso que nós comentamos aqui na nossa última aula, né? Que nós falamos da pilha, né? Que é uma transformação, né? Transferir energia química em energia elétrica, né? E aí, deixa eu só ver, não dá para ver. Né? E aí falamos então, né? Essa questão aqui da transformação, né? Da energia química em energia elétrica. Então, são reações que envolvem transferência de elétrons, né? Que é aquela famosa pilha e tudo mais. Bom, então já
sabemos o que é oxidação, já sabemos o que é redução, já sabemos o que é uma reação que envolve transferência de elétrons. Agora, vamos lá. Reações, né, de formação de ferrugem, conceito de NOx. Esse cara aqui é muito importante. NOx. Deixa eu ir lá na luz, eu gosto da luz agora. Nicole, lê para nós esse pedacinho aqui, que eu coloquei aqui. Você consegue visualizar, por favor? Sim. Perceber deixa eu ler o título, né? Investigando a reação de formação da ferrugem e o conceito de número de oxidação, NOx. Perceber que uma amostra de ferro oxidou não é difícil, pois essa reação deixa uma evidência bem clara. Forma-se um sólido marrom avermelhado chamado ferrugem. A esponja de aço, constituída principalmente por ferro, pode enferrujar, como mostra a imagem abaixo. A oxidação desse metal é um tipo de corrosão que pode ocorrer na presença de reagentes, como o hipoclorito de sódio. Isso, hipoclorito de sódio. Então, né, é um sal, hipoclorito de sódio. É um tipo de sal. E todo mundo já viu isso, não precisa de ser hipoclorito de sódio, você simplesmente deixar uma palha de aço lá na sua pia, umedecida, né, passa algumas horas, nem horas, né, alguns minutos, você vai lá e você vai passar uma água na palha de aço e vai sair, vai dar exatamente essa pigmentação aqui, um marrom avermelhado. Todo mundo já viu isso, não já? Casa, muito, muito fácil visualizar isso, né? Então, é um material, lá, a palha de aço, formando esse marrom avermelhado aqui. Característico, né, que não é novidade para nenhum de nós. Bom, mas o que aconteceu aqui? Ora, será que ocorreu uma transferência de elétrons? O que vocês acham? Alguém deslocou alguém, igual lá o cobre foi deslocado pela prata? Provavelmente. E o produto, o resultado, né, o produto formado com esse deslocamento de elétrons, né, formou esse composto aqui com essas características. Bom, então, né, a reação que aconteceu é essa. Ó, eu tinha lá o ferro sólido. Onde estava o ferro sólido, professor? Estava aqui, na palha de aço, eu tenho ferro. E eu tenho ferro metálico. Então, eu tenho esse cara aqui, ó, o ferro sólido. Né? E aqui eu tenho o hipoclorito de sódio. É um exemplo que ele está dando. Aquoso. Bom, o que vai acontecer? O ferro, né, vai se ligar com o oxigênio, tá? Essa reação, não, ela vai quebrar aqui, né? O oxigênio ligando-se com o ferro, formando esse composto aqui. Mais o cloreto de sódio. Quem que é cloreto de sódio? Quem é o cloreto de sódio? Gente, quem que é cloreto de sódio? Bom dia, bom dia. Quem é cloreto de sódio? É um sal. É o sal de cozinha, né? O maior componente do sal de cozinha que a gente, né, conhece bem, né? Deixa eu só copiar essa parte aqui. Então, vamos lá, vamos entender essa reação aqui da forma como ela foi, como é que ela processou. Olha aqui, né? Então, nós tínhamos a reação, o ferro metálico, como eu falei, né? Oxidado a íon ferro 3+. Opa! Sai da condição de ferro 0 e passa para íons 3+. Como é que eu sei, né?
Porque o ferro pode ter só essa carga, 3+. Vou deixar a pergunta mais para daqui a pouco. Deixa essa pergunta, por enquanto, não. Ferro 3+. Acredita, ferro 3+. Ou seja, o ferro, ele perdeu ou ganhou elétrons, saindo da condição de ferro 0 para a condição de ferro 3+. Ele ganhou ou perdeu 3 elétrons? De 0 para 3+, gente. Melhor, o ferro oxidou ou reduziu? Oxidou Ele perdeu? ou perdeu elétrons? Então, sofreu o quê? Oxidação ou redução? Redução? Quando eu vou perder elétrons, eu vou oxidar, dar elétrons. Quando eu recebo elétrons, eu vou reduzir, sofrer redução. Então, se eu sair da condição fundamental e passei para a condição iônica, saindo do 0 para 3+, eu perdi 3 elétrons. Então, oxidar, oxidação, perdeu 3 elétrons. E, consequentemente, o que vai acontecer, né? No caso o sódio e o ferro, então, formou o óxido de quê? Óxido de ferro 3, porque ligou-se com o oxigênio, então sofreu oxidação. Vou pedir aqui para a Nicole ler para nós só aqui. Aqui, ó, a partir de... Deixa eu ver a placa de... Foi o que nós já falamos, nós já entendemos essa parte do cobre e da prata. Agora eu quero aqui, no caso da esponja de aço, porém, no caso da esponja de aço, até aqui, Nicole, por favor. Ok. Porém, no caso da esponja de aço, em contato com hipoclorito de sódio, qual dos átomos do hipoclorito de sódio recebe esses elétrons, ou seja, é reduzido? Para responder a essa pergunta, será necessário conhecer um conceito fundamental em eletroquímica: o número de oxidação, NOx. Para compreender os fundamentos do NOx, a seguir serão retomados alguns conceitos relacionados às ligações iônica e covalente. Então, aqui morreu, né? Porque lá no cobre e na prata nós vimos claramente, não vimos? O cobre, o que aconteceu com o cobre? Ele oxidou e a prata reduziu. É uma reação de oxidação e redução. Então, ficou claro, nós conseguimos fazer o balanço dos elétrons nitidamente. Mas quando eu tenho aqui, eu sei, o ferro saiu de ferro 0 para ferro 3+. Mas e agora? Sódio, cloro, oxigênio, hipoclorito de sódio. Essa ligação entre o sódio e o cloro, que tipo de ligação é entre o íon? O ânion, né? ClO e o cátion, Na+. É uma ligação iônica. Mas entre o cloro e o oxigênio, que tipo de ligação ela é? Aí eu tenho que lembrar que aqui eu tenho uma ligação covalente entre esses dois elementos químicos. Bom, então acaba ficando um pouco mais complicado agora eu saber, né, bater o olho e saber quem sofreu redução. Foi o cloro? Foi o sódio? Foi o oxigênio? Quem é que reduziu? Quem está ligado com ferro é o oxigênio. Bom, e aí surge um termo novo, NOx. O que seria isso? Ou número de oxidação, ou NOx. Eu não sei se vocês estão lembrados, eu acho que eu contei essa historinha para vocês lá no primeiro ano, eu acho que eu contei, inclusive, de novo, eu conto essa história direto, né? Que uma espécie química, ela pode ser
benéfica ou maléfica. Depende da forma com que ela está ligada. Eu já falei para vocês, por exemplo, do arsênico. O arsênio 5 não tem, né, não causa danos, grandes danos, mas o arsênio 3, desculpa, o arsênio 5, sim, é carcinogênico. Eu contei a história do cromo também, que o 3 não é problemático, mas o cromo 6, sim. Mas o que é esse 6? O que é esse 3? O que é esse 3 no arsênio? O que é esse 5 no arsênio? Ou, acabei de falar, o ferro é 3+, mas o ferro também pode ser ferro 2+. Opa! Posso ter ferro 3+, posso ter ferro 2+, posso ter ferro 0, posso ter o crômio que eu estava falando, 3+, ou posso ter o crômio 6+. Nossa, o que é isso? O que é essa carga localizada? Nós já sabemos, adquire carga quando estou perdendo elétrons. Se eu sair da condição, por exemplo, se eu falasse para você assim, ó, o ferro está saindo de 3+ para ferro 2+. Ele está oxidando ou está reduzindo? Pelos conceitos que nós acabamos de ver de oxidação e redução. Da condição de 3+ para a condição de 2+. Oxidou ou reduziu? Vocês estão me ouvindo? Ele foi de 3+ para quanto, professora? Para 2+. Bom dia, Gabriel. Então, Você está me ouvindo, Gabriel? Quem mais tem outra opinião? Gabriel. Pessoal, vocês estão cansados? Enzo, bom dia, Enzo. Bom dia, professora. Tudo bem, Enzo? Ferro 3+ para ferro 2+. Oxidou ou reduziu? Carlos Acho que ele Eduardo, reduziu, Ana na Paula. verdade, né, professora? O Guilherme está dando a opinião dele aqui no chat. Guilherme, muito bem. Então, ele sofreu redução, né? Oxidar é dar elétrons, certo? Eu vou aumentar o NOx. O que é NOx, então, professor? O que é NOx? É essa carga que aparece aqui no íon. Então, NOx é uma carga que aparece no íon. Agora, eu tenho dois tipos de carga. No caso da ligação iônica, por exemplo, nós acabamos de falar aqui, NaCl. Eu tenho uma carga no cloro, no sódio +1 e no cloro -1. Essa carga nossa aqui é uma carga localizada, ligação iônica, não é assim? Alguém perdeu e alguém recebeu. Nesse caso, eu falo que é uma carga real ou uma carga aparente? Se ela está localizada, ela é real ou ela é aparente? Aparente? Ela é real, está localizada. Agora aqui, ó, uma ligação covalente. Lembra? HCl. Lembra disso? Né? Esse par de elétrons, ele está mais próximo do cloro ou do hidrogênio? Do cloro ou do hidrogênio? Do cloro. Do cloro. Então, eu falo mas eu não tenho uma carga localizada, eu tenho uma densidade de carga negativa e aqui uma densidade de carga o quê? Positiva. É uma carga real ou aparente? Aparente. Aparente. Mas tanto em ligação iônica, quanto em ligação covalente, quanto em ligação metálica, eu posso ter carga real ou aparente. E essa carga vai dizer para nós a forma como o átomo daquele determinado elemento químico, pode estar na sua forma iônica, então deixa de ser átomo, né? Qual é o NOx dele, qual é essa carga. Então, como que eu definiria NOx? Como vocês definiriam para mim? O que é NOx? Seria. Nicole,
Pode falar. a capacidade de um elemento de doar o elétron. Então, no caso, o cloro aqui, esse -1, o que seria aí? Nicole, lê para nós só esse de doar um elétron? receber. No cloro ele vai receber, né? O sódio está perdendo um elétron e o cloro está recebendo, não é isso? Aqui na mesma, aqui não, aqui ele não está recebendo, ele está compartilhando, mas esse par de elétrons fica mais próximo dele. Mas tanto faz, aqui ele tem uma carga real, negativa, e aqui ele tem uma carga aparente, negativa. Lê para nós aqui esse parágrafo, a eletronegatividade, vocês lembram dessa propriedade periódica? É uma propriedade periódica, né? Corresponde que a capacidade, eu já vou pôr outra parte que você lê, Nicole. A capacidade de um átomo em quê? Em atrair elétrons. Em uma ligação química, seja ela iônica ou covalente. Agora, logicamente, a ligação covalente tem o compartilhamento e a ligação iônica tem a doação e ganho. Doa e alguém recebe, né? Então, essa possibilidade, né, de eletronegatividade que está relacionada com o quê? Com raio atômico, com camadas de valência, com carga nuclear, com orbitais desemparelhados, com estabilidade, que tudo nós estudamos anteriormente, ela está definindo alguma coisa importante aqui, que é essa carga real aparente que um íon pode adquirir ao se ligar, ou um átomo tornando-se um íon, ou simplesmente um átomo se ligando com outro. Sem realmente virar um íon, mas adquirindo uma carga aparente. Né? E como nós tínhamos visto, agora sim, eu vou aumentar aqui e pedir para a Nicole ler, que isso é importante. Nem vou levar lá, acho que dá para ler aqui. Ó. Isso que eu deixei aqui na lousa. Quanto menor for o raio atômico, por favor, Nicole, até ligação aqui, ó, até predominantemente da ligação. Ok. Quanto menor for o raio atômico, maiores serão os valores de eletronegatividade. Isso ocorre porque, de maneira simplificada, quanto menor o raio, maior a atração do núcleo pelos elétrons da camada de valência. Assim, quanto maior o raio de um átomo, menor a atração do núcleo pelos elétrons da camada de valência e menor a eletronegatividade desse átomo. A diferença dos valores de eletronegatividade entre os átomos envolvidos em uma ligação é o que define o caráter predominante da ligação. Lembra disso? Se a ligação ela é iônica ou se a ligação é covalente. É a relação entre raio de um átomo em relação ao raio do outro que vai definir para nós se a tendência é compartilhar ou se a tendência é doar e receber, conforme nós já tínhamos estudado, né? Isso, nós, né, temos uma tabela e tal, e que nós estudamos a parte de ligações químicas muito bem. Então, como acabei de mostrar lá, né, uma ligação aqui, uma densidade de carga positiva, uma densidade de carga negativa. Bom, e aí nós temos, então, essa presença de carga localizada ou de uma carga aparente. E aí é onde nós vamos chegar aqui. Que eu quero. Para vocês aqui dizerem para mim. Deixa eu só destacar aqui, ó. A partir daqui, eu quero que Nicole, você consegue ler aqui, ó, a partir de cada átomo, consegue ver aqui? Deixa eu ver se eu destaco aqui. Está, só um minutinho. Então, isso aqui. Isso, por favor. Cada átomo integrante terá seu próprio NOx, que não corresponde necessariamente a -2. O cálculo desses NOx será abordado mais adiante.
Tá, então, o mais importante, que ele está citando exemplo do SO4, mas o NOx vai ser essa carga que o átomo de um determinado elemento químico vai adquirir, dependendo da forma como ele está ligado. E dependendo, logicamente, dos átomos, do raio atômico dos átomos envolvidos na ligação. E eu vou ter, então, que tem algumas regras, né, que nós vamos entendê-las, como calcular isso. E aí, como eu já havia dito para vocês, só para reforçar. Eu tenho ferro 2+, tenho ferro 0, tenho ferro 3+. E isso, logicamente, está envolvendo ganho e perda de elétrons, né? O ferro metálico é aquele que tem o número de elétrons é igual a 56. O ferro 2+, 54. O ferro 3+, 53. Quando que eu vou saber, professor, então, que o ferro é ferro 0? Quando que eu vou saber que o ferro é 2+? Quando que eu vou saber que o ferro é 3+? Vai depender da estrutura a qual ele está ligado. E aí nós vamos aprender na próxima aula a olhar para a estrutura e saber calcular, fazer os cálculos do NOx, da carga real aparente. Então, se hoje eu perguntasse para vocês o que é NOx, vocês diriam para mim que é uma carga que um átomo, ou logicamente passando a um íon, adquire ao se ligar. Essa carga ela pode ser real, quando ela é real, quando eu estou pensando em ligações que envolvem transferência de elétrons. Ou ela pode ser aparente. Quando que ela vai ser aparente? Quando eu estou pensando em ligações que envolvem compartilhamento de elétrons. E ela pode variar. Elementos têm cargas fixas, nunca vão mudar, e tem outros que podem sofrer oscilações. E por quê? Por causa da forma como eles estão ligados. E aí nós vamos começar a falar disso na próxima aula. Certo? Tudo bem? Até aqui, há alguma dúvida, senhores? Deixa eu voltar lá no Teams. Só voltando aqui. Há alguma dúvida com relação ao que nós falamos, pessoal? Sim ou não? Não? Todo mundo entendeu o que é uma reação de oxidação-redução e o que é NOx? É o conceito primordial para a gente começar a falar de corrosão. Então, marca aqui, Nicole, a gente vai começar nessa página aqui, que eu vou mostrar para vocês como calcular esse NOx. Determinação em diferentes tipos, né? A gente vai começar, na verdade, aqui, ó. Determinação de NOx em diferentes tipos de espécies químicas. Ok? Tudo bem? Professora. Então, por hoje é só. Fiquem atentos que vai aparecer mais lista de exercícios para vocês executarem, viu? Lá na plataforma Moodle, direcionando para o Teams. Até semana que vem. E esse sábado a gente não tem reposição de terça ainda não, é no outro, né? Esse parece que é de sexta-feira, se eu não me engano. Ok? Eu não tenho certeza, tem que olhar lá no calendário. Depois vocês conferem, mas eu acho que eu olhei esse sábado, dia 27, reposição de sexta-feira. Aí parece que o outro é reposição de terça-feira. Ok? Ok. Até mais, professora. Com Deus. Até mais. Com Deus também. Deixa eu só parar a gravação aqui. Isso, parando a gravação.